Olá, vlog! Agora sim, depois de chegar em casa, depois do plantão, eu acabei dormindo até meio-dia, daí eu almocei, e aí eu voltei a dormir, e agora que eu finalmente acordei, digamos, pra vida, são 3h30 da tarde, isso é o normal após um plantão de noite pra mim. Por isso que eu odeio plantão da noite. Eu fico destruída no dia seguinte, e eu acabo perdendo basicamente tudo que eu poderia fazer. Mas, de qualquer forma, eu tento dar prioridade de fazer as coisas que eu mais tenho prazer em fazer, de ler até ficar fazendo pesquisa na internet, de coisas que geralmente eu não tenho tempo pra fazer nos dias que eu acabo tendo que estudar. Então, hoje, eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas. Então, uma delas é justamente sobre o plantão, né? Plantão é uma modalidade de trabalho que os médicos acabam fazendo muito, que são os turnos de 12 horas, né? Claro, tem turnos que podem ser mais do que isso. No Brasil, eu não sei se existe uma regulamentação, uma regra que diz até quantas horas máximo um médico pode trabalhar, mas o que eu acabo vendo muito na prática são profissionais que saem de um hospital onde eles fizeram 12 ou 24 horas e vão direto para outro hospital trabalhar. Pra mim, isso jamais funcionaria. Gente, 12 horas só de noite, eu já fiquei assim, catatônica. Parece que passou um caminhão por cima de mim ou que eu tomei um porre absurdo, porque eu fico numa ressaca absurda. Não importa a quantidade de sono que eu faça no dia depois, pra melhorar, eu sempre fico assim, meio zureta das ideias. Então, eu sei que nesses dias eu não vou conseguir estudar e o meu cérebro não vai funcionar. Eu acabo dando prioridade de fazer coisas legais que, de certa forma, em outros momentos eu não teria. Já que a gente tá falando de coisas legais, eu decidi falar com vocês hoje sobre alguns livros que eu andei lendo recentemente, que as leituras que eu tô fazendo agora. Bom, o primeiro livro que eu queria conversar com vocês é Lições sobre Afogamentos, da Ava Reid. Esse livro eu peguei pra ler no Kindle Unlimited. Não tinha nenhum conhecimento sobre a temática do livro. Eu achei que fosse bem romantasia. Eu peguei pra ler ele quando eu tava voltando de viagem. E eu recém tinha terminado um livro e eu não tava com muita paciência pra procurar um dos livros que eu quisesse realmente ler, da minha lista de livros que eu quero ler nesse ano. Então eu só peguei o primeiro. E assim, não funcionou pra mim. Eu dei 2,5 estrelas pra ele. Eu achei a personagem muito chata, muito infantil. Ela é muito repetitiva nos pensamentos dela. O tempo inteiro ela se diminui. Vou dar uma sinopse geral, assim. A gente tem aqui essa personagem que tá estudando arquitetura e ela é convidada pra reformar a casa de um grande escritor do país, que é considerado, assim, o rei da literatura. Ele é o patrono da literatura desse país, porque ele escreveu um livro muito incrível. E esse é o livro favorito da personagem. E ela acaba se inscrevendo para fazer essa reforma dessa casa onde morou esse autor, que agora tá morto. Daí ela vai ter que ir até este local onde fica essa casa, que é assim, muito afastado. A panorâmica que a gente tem 2 países que fazem fronteira e 2 cidades capitais que fazem fronteira, estão em guerra. Isso em nenhum momento é aprofundado. É meio que um panorama, é um fundo assim, que em nenhum momento é elaborado. Isso foi bem assim, vou colocar aqui um pano de fundo, mas não vou explicar nada, não vai ter nenhuma importância pra história. Isso já foi uma porcaria. Tô muito mais na questão pessoal da personagem, com essa história, com coisas do passado dela. Tem sim elementos de fantasia. Em certo momento a gente fica se perguntando se vai ser fantasia mesmo, ou se vai ser só tudo da cabeça dela. Porque é uma personagem também que a gente não sabe se pode confiar muito. Fora isso, a gente vive aqui num mundo onde tem bastante machismo. E a gente vai ver essa personagem lidando com homens que basicamente avacalharam a vida inteira dela, muitos abusos que ela sofreu. A forma como ela lida com as coisas, é claro que a gente não pode julgar a forma como qualquer pessoa lida com qualquer forma de abuso, etc. Mas a gente acaba não entendendo muito bem a personagem. Ela realmente parece muito infantilizada, ela repetidamente não confia em si mesma. Então, apesar de todo esse panorama, a gente realmente vê a personagem tendo uma certa evolução, mas é uma evolução tão rápida que não parece que faça muito sentido. O romance principal também não me cativou tanto. Foi muito insta-love da minha percepção. O relacionamento deles é criado rapidamente, sem muito aprofundamento das características deles. Eles não trocam muito, então realmente é
um insta-love. Isso eu não gostei muito. Então, essa foi a minha percepção sobre lições sobre afogamentos. Infelizmente, também todos os plots dessa história são extremamente previsíveis. Não teve nada de surpreendente. E, enfim, infelizmente pra mim não funcionou. Talvez pra vocês possa funcionar. Bom, daí agora a gente vai para os livros que eu estou lendo no momento. Voltei a ler agora 2 livros ao mesmo tempo, um livro físico e um livro no Kindle, porque acho que só lendo livros no Kindle eu tava demorando mais tempo, não sei porquê, pra concluir as leituras. O livro físico que eu tô lendo no momento é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. O que a gente sabe sobre a sinopse? Aqui a gente vai ter uma cidade que as pessoas aos poucos vão ficando cegas. A gente vai ter as consequências disso. Eu decidi ler esse livro agora em outubro porque a gente tá no mês das bruxas, né? É um mês que eu gosto de ler uma história um pouco mais macabra. Eu sei que esse livro não é um livro de terror, mas ele traz sentimentos de aflição, de pavor. Pessoas que leram esse livro do meu círculo social gostaram bastante, falaram que ele não é um livro fácil, assim, de digerir. Então eu achei que ele faria todo sentido pra ser lido agora no final de outubro. Eu comecei ontem, antes de sair pro plantão. Eu achei que fosse ser mais difícil de engatar a leitura, mas o José Saramago, ele tem uma escrita particular, né? É como se fosse um fluxo de consciência. Ele joga muito com a pontuação também. Eu gosto de escritas que jogam com a pontuação, assim, que tu... Parece um diálogo contínuo, realmente um fluxo de consciência, mas não necessariamente um fluxo, porque aqui a gente não tem um narrador em primeira pessoa. É muito parecido com o que o Walter Ugumãe faz, que inclusive se inspira bastante no Saramago. Fluiu bastante rápido, mesmo sendo português de Portugal, em que a gente fica se perguntando algumas coisas, tipo, já na primeira página tá escrito passadeira de peões. Isso nada mais é do que uma faixa de pedestre. Isso pode ser estranho, mas no fim das contas as coisas fazem sentido. Então não é tão difícil assim de ler. Eu acho que eu vou gostar bastante. O outro livro que eu comecei a ler foi no plantão, como vocês puderam ver. Foi Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Este livro aqui tão famoso, tava na minha lista dos livros que eu queria ler, porque ele foi um sucesso, assim, que eu não podia não ler. E eu fico até meio assim de dizer a sinopse dele. Eu já tô em 10%, porque eu li muito rápido. É uma leitura muito fluida, que te cativa. As descrições não são tão difíceis de acompanhar. Nesse livro a gente tem uma personagem principal, que é a Violet. Ela é filha da general deste país. A gente tem um país que tá em guerra com um país fronteiriço, muito parecido com lições sobre afogamentos, né? Neste caso, eu acredito que a gente vai ter mais coisas a respeito. A gente já tá tendo até mais informações nas primeiras páginas do livro, mais do que a gente teve em todo o outro livro. Então, a general, no caso, é muito pica das galáxias. Só que a Violet, ela não tem nenhum interesse em ser cavaleira. Cavaleiros aqui, no caso, eles não montam cavalos, eles montam dragões. Ela queria, na verdade, se tornar uma escriba, que são, pelo que eu entendi, a divisão de pessoas que são letradas, que acabam lendo e escrevendo. Ela estudou toda a vida dela pra isso, até que 6 meses antes, a mãe dela decidiu que ela não ia ser escriba coisa nenhuma e que ela ia ter sim que fazer as provas pra se tornar uma cavaleira, como todos os filhos dessa mulher foram. A mãe dela é uma pessoa muito fria, controladora. A gente vê a Violet sendo obrigada a passar por isso. Já em 10% do livro, eu já tô bem interessada pela história. A gente já viu alguns personagens que eu imagino que vão ser bem importantes. Eu espero me surpreender. E eu tô gostando bastante, apesar de que a personagem também tá me irritando, porque ao mesmo tempo ela é forte e ela é fraca, então a gente, assim, as pessoas têm que se decidir. Ao mesmo tempo ela é fraca, tipo vibe Bella Swan de Crepúsculo, e, por outro lado, ela é muito ágil, com as adagas e etc. Se decida. Essas são as leituras que eu tô fazendo no momento. Agora eu vou editar o vlog que ainda tem que sair, da viagem na Itália, que ainda não saiu e tá demorando eternamente pra isso. Bom dia, quarta-feira hoje. Eu tô aqui há 1h30 e não tem nenhum paciente pra atender. Então, tô não fazendo nada. Tô lendo Quarta Asa. Hoje eu vou ser liberada mais cedo, vou ser liberada meio-dia, porque a gente tem teste de progresso hoje à tarde, 1h30. Em vez de ser um plantão de 12 horas, eu vou ficar só 4. Espero que o teste de progresso hoje vá tudo certo, porque nos últimos 3 anos que eu fiz, ele não funcionou. O sistema ficava caindo várias vezes. Espero que dessa vez funcione. Vou continuar lendo aqui. Tô aqui já no meu cantinho, esperando começar o teste. Faltam aqui 7 minutos e meio. Aqui tem as orientações de sempre.
Daqui a pouco eu começo a fazer a prova. Tô com meu café, vim correndo do hospital. Terminei a prova agora. Enfim, foi mais ou menos como nos outros anos. Dessa vez não tivemos problemas com o sistema deles. Pra mim não caiu, não tive problema pra entrar na prova. A mesma coisa de sempre. De forma geral, eu sempre acho a prova de gineco, cirurgia, pediatria as mais tranquilas. Ano passado, por incrível que pareça, que eu fui melhor foi de ciências básicas. Mas eu não me lembro como tinha sido, mas eu acho que tava mais fácil do que esse ano. Esse ano tinha umas coisas muito específicas. É muito difícil lembrar das coisas que a gente viu lá no ciclo básico. Vamos ver quando sair o resultado. E aí, gente, já estamos na sexta-feira, então finalmente o final de semana. Pra mim isso, em geral, não significa grandes coisas, mas esse final de semana sim eu vou descansar. Eu tô a um plantão de terminar meu estágio no HPS. Eu já posso dar minhas opiniões a respeito do estágio. Então, assim, esse foi meu estágio de trauma no HPS. Seria um estágio que eu teria feito no nono semestre, mas por conta da pandemia e alguns outros motivos, ele acabou atrasando, acabou ficando no meio dos meus estágios optativos. Eu tive diferentes experiências no HPS, mas de forma geral fui muito bem tratada por todos. Nós passamos em vários lugares do HPS, são sempre nas salas mais rápidas do atendimento. Eu passei um dia na sala do trauma, então da traumato, na verdade. Em geral, eles fazem raio-x, aí vê se quebrou alguma coisa, o que precisa fazer. A gente também passa na sala verde, na sala amarela e na sala vermelha. Elas vão avançando em complexidade dos casos dos pacientes. Na sala verde a gente faz a maioria dos atendimentos. O fluxo geralmente somos nós que fazemos, a gente discute com os preceptores e eles nos orientam. De forma geral, eles não nos orientam a fazer o que a gente precisa fazer, eles nos incentivam a pensar o que tu faria. Em geral, todo mundo que chega lá tá com dor, então vai fazer uma analgesia, se precisa fazer algum exame, a gente diz, eu acho que tem que fazer tal exame. Eles são bem abertos em relação a isso. E aí a gente atende um pouco de tudo ali, desde picadas de insetos, que acabam indo todos parar ali, e vários outros casos clínicos também, que acabam indo passar ali. A gente atende muito acidente também. Na vermelha, em geral, a gente fica com os residentes, depende muito como tá o fluxo ali no dia. Nos 2 dias que eu fui à noite, então não tinha grandes fluxos de pacientes, mas eu sempre vi alguma coisa, eu vi protocolo de morte encefálica, inclusive. É bem legal, porque tu vê pacientes mais graves. Além dessas salas, a gente passa na cirurgia, daí a gente acompanha o pessoal da cirurgia. E outra sala bem legal, pelo menos pros internos, eu acho, é a sala de sutura, em que a gente fica em 2 internos. Na maioria das vezes teve um dia que eu fiquei sozinha, então foi bem corrido. Em que a gente faz as suturas, isso foi bem legal, porque a gente acaba pegando mais prática. Eu gostei bastante do estágio, tive grandes experiências bem legais, os preceptores foram muito queridos na maior parte do tempo. Queria compartilhar um pouco sobre o andamento das leituras que eu estou fazendo no momento. Eu já tinha compartilhado com vocês antes que eu comecei a ler ensaio sobre a cegueira. Eu não andei muito nessa leitura durante a semana. Tô na página 45. Eu tô gostando da forma como ele escreve. Por hora, assim, não aconteceram grandes reviravoltas na história. Vai ser criando um clima de tensão ao longo da leitura. É uma cascata de eventos, que na verdade é sempre o mesmo evento. Ordem de grandeza cada vez maior. Na próxima vez que eu for falar com vocês, eu atualizo melhor sobre o andamento. Provavelmente vai ser em outro vlog. Outro livro que eu tô lendo, que é A Quarta Asa, foi um livro que eu realmente andei bastante já. Não tem como negar o fato de ser um livro
que tem um andamento muito rápido. Eu tô na página 200, o que significa que eu tô em 24%. E ele é um livro enorme, que ele tem 800 páginas. Eu recém tô no começo, digamos assim. Mas muita coisa já aconteceu, já deu pra entender bastante. Então, o que eu posso dizer? A Violet é uma pessoa jovem, né? Se eu não me engano, ela tem 20 anos. Ela tem uns pensamentos mais infantis. A forma como ela se expressa. Eu achei legal a forma como a autora traz o pensamento da nossa personagem, porque ele é condizente com uma pessoa de 20 anos. Quando ela fala palavrão, quando ela se irrita, eu acho que é condizente tanto com o temperamento que ela quer criar pra essa personagem, quanto o fato de que ela é uma pessoa muito nova. Então a gente não pode esperar grandes filosofias. Isso não me incomoda. Ela tem uma escrita bem fluida, porque ela é uma escrita difícil de entender. Os acontecimentos são muito rápidos, ela não fica parando pra pensar muito. Eu achei, assim, um pouco parecido com Jogos Vorazes, no sentido de que a gente tem os desafios e tudo mais. Claro que eles não estão se matando, mas eles podem, se eles quiserem. Eu acho legal a parte de terem dragões e eles estarem introduzindo aos poucos sobre as espécies. Eu queria ver mais e eu espero muito que tenha mais informações. E eu espero que ainda nesse livro de 800 páginas a gente chegue na parte onde mostra os dragões e do que eles são capazes e como que é uma pessoa se conectar. Eu tô gostando da construção de mundo, quero entender sobre essa guerra, sobre o romance, algumas coisas que, de certa forma, assim, vão me incomodar. Eu percebo uma semelhança muito grande das relações em que a gente tinha em Corte de Espinhos e Rosas. Apesar do carinha lá, como é que é o nome dele? Xaden. Ele é um gostoso. Assim, olhando bem friamente, eu entendo que uma pessoa na posição dela até poderia se atrair, mas sentiria muito mais asco pela pessoa que ele representa. Mas eu entendo as finalidades do livro, mas à medida que as coisas forem andando e esses relacionamentos forem se desenvolvendo, eu vou tecer mais comentários a respeito. Mas por hora é isso. Queria comentar um pouco sobre os próximos passos dos próximos meses, o que me aguarda. Mês que vem eu vou pra Floripa fazer um mês de estágio em Medicina da Família e Comunidade num posto. Acho que de todos os estágios optativos que eu vou fazer, com certeza vai ser o que eu mais vou gostar. Estou com altas expectativas. Depois, em dezembro, eu volto pra Porto Alegre, pro meu último estágio. Meu Deus, já faltam 2 meses pra me formar. Em dezembro, eu vou fazer um mês em consultoria de medicina interna ali no Hospital de Clínicas. É pra ser um estágio mais tranquilo, mas também mais pra consolidar os aprendizados que eu tive durante esses 6 anos, que passaram correndo. Por hora, é isso. A gente se vê no próximo vlog.